Hoje, aqui no programa Pontuando, nós vamos falar de consciência. E vamos fazer um programa superficial, obviamente, infelizmente longo, porque é uma pesquisa legal, nós vamos pesquisar em alguns autores, mas de qualquer forma é um programa superficial, vamos discutir alguns parâmetros, não é nenhum tratado científico, porém é uma exploração científica de qualquer forma. Antes de começar, eu vou pedir para você deixar seu like, para você deixar seu comentário, você passar esse vídeo, podcast para frente, porque ele traz muitos questionamentos interessantes, né? O principal da história é falar de termos consciência e consciência de estar aqui e uma consciência de avaliar as coisas às nossas voltas. Hoje em dia tem sido muito importante o pensamento crítico, o uso da consciência que nós temos. Mas nós vamos fazer uma discussão anterior. Vamos tentar definir algo sobre consciência, sem obviamente passar régua, porque é um assunto que as pessoas ainda não têm, a própria ciência ainda não tem uma definição. A neurociência, por exemplo. E ela não está necessariamente localizada. Existem vários autores que têm várias formas de pensar a respeito disso. Portanto, se você for novo aqui, assine o nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, né? Voltando àquela máxima de sempre. Então, o nosso vídeo, o nosso podcast, ele tem um título um pouco mais afeito àquilo que o YouTube nos aconselha, né? Mas a minha matéria aqui, baseada na pesquisa que eu fiz, ela tem um nome assim bastante genérico: O Enigma da Consciência, uma exploração científica. Veja bem, a consciência é um dos tópicos complexos e fascinantes da ciência e da filosofia, desafiando definições claras e localizações precisas. Embora a neurociência tenha feito alguns avanços, inclusive significativos, na compreensão dos correlatos neurais da consciência, a sua natureza intrínseca e sua extensão no reino natural permanece objeto de intenso debate. O que é a consciência? A consciência pode ser amplamente definida como uma experiência subjetiva de estar ciente de si mesmo e do ambiente onde a gente se encontra. Ela engloba desde a percepção sensorial e cognição até a emoção, memória e autorreflexão. Então veja bem, consciência é algo racional, é algo emocional, é algo intuitivo, é algo da nossa própria natureza não racional necessariamente, ela está presente em todos os lugares. Olha, ela é uma percepção sensorial de sensações e ela é uma cognição. Ela está presente, ela possui também a emoção, a memória e a autorreflexão. Então, ela pode ser instintiva, quando você não está necessariamente pensando, está acordado. Ela pode ser intuitiva quando você parte de algum ponto de vista que surge de repente na sua mente e que você não sabe exatamente a origem, que talvez possa se chamar de intuição. Ela é emocional, ela é racional e tem memória, ela é capaz de fazer reflexões, inclusive autorreflexão. Isso é o que se sabe a priori. No entanto, há diferentes níveis e tipos de consciência que os pesquisadores tentam distinguir. Mas essas distinções que eu vou fazer aqui, num primeiro tópico pesquisado, são redistribuídas em outros tópicos mais à frente. Então, a priori, a consciência de acesso, que eles chamam de access consciousness, e ela refere-se à capacidade de processar informações e torná-las disponíveis para outras partes do cérebro, para o raciocínio, para a fala e para a ação. É o tipo de consciência que nos permite relatar o que nós estamos experimentando num determinado momento. Consciência fenomenal, que é chamada de phenomenal consciousness, é a experiência subjetiva pura, né? O que eles chamam de qualia. Um exemplo aqui: o vermelho de um pôr do sol, a dor de um corte, o cheiro de um café
é aquele sentir como algo, né? Esse é um aspecto mais difícil de explicar em termos puramente físicos. É diferente de você olhar um vermelho. É toda uma emoção, toda uma sensação refletida no estar vendo o vermelho de um pôr do sol. Talvez porque isso nos remonte à emoção, talvez porque nós tenhamos capacidade de admirar o belo. Então ele está mexendo com a sua emoção. Ao mesmo tempo você tem a consciência de um pôr do sol, você sabe o significado daquilo, se aquilo lhe emprestou para você um diferencial de percepção. É porque você tem um histórico, é porque você tem uma memória, é porque você tem emoções ligadas a essa memória, etc. A dor de um corte. A dor de um corte é a sensação de ardência, tem toda uma emoção ligada àquilo ali também, a sensibilização, a sensibilidade da pele, da matéria, do músculo, da carne, da derme. E o cheiro de café. O cheiro de café ele pode ser agradável para você, desagradável para outros. Ele pode remontar a um momento do dia, a um momento histórico, a um tipo de café num determinado local, numa viagem, ou ao café da sua infância, o café que você sentia todo dia de manhã quando você levantava muito cedo, antes de amanhecer, para você ir para a aula. Tem uma série de coisas, é uma consciência chamada fenomenal, porque ela está associada a fenômenos específicos que têm significados diferentes e olhares diferentes para muitas pessoas, né? Esse é o aspecto mais difícil de explicar. E o self-consciousness, que é a consciência de si mesmo, né? Então, olha bem, estar acordado e ter consciência de que você é você, né? A capacidade de reconhecer-se como uma entidade separada e ter uma compreensão de sua própria identidade e existência é a consciência de si. Então, até agora nós falamos de três modalidades de estudo mais ou menos didática. A primeira delas, ligado à capacidade de processar informações. A segunda delas, ela é mais dos fenômenos que você visita e que você percebe. E a outra é estar acordado e ter consciência de si. Onde a consciência se localiza? Bom, se a consciência é algo físico, ela tem que se localizar em alguma coisa, mas ninguém até agora provou que ela é física. A ideia de que a consciência reside em uma sede no cérebro seria uma consideração simplista, dado que a maneira como você percebe essa consciência e define essa consciência, ela parece uma coisa mais dentro de um subjeto, né? E não de um objeto. E, em grande parte, ela está desatualizada, essa visão. Em vez disso, a visão predominante na neurociência é que a consciência emerge de redes neurais complexas e distribuídas, que envolvem múltiplas regiões cerebrais trabalhando em conjunto. Essa é uma outra definição que ainda assim é didática, e daqui a uns tempos, eventualmente, nós podemos achar que essa também é simplista, até por ser didática e tentar definir algo que a gente não tem o conceito em si. As principais áreas e sistemas cerebrais que se mostram correlacionadas com a consciência seria o córtex cerebral, especialmente o córtex pré-frontal, o córtex parietal e o córtex temporal, que são áreas do cérebro, né, que estão envolvidas no processamento de informações sensoriais, a atenção, a memória de trabalho, aquela que emerge eventualmente para você saber e dar consecução às coisas que você fazer para você ter uma coerência, e funções de execução, ou seja, você vai executar algo a partir de uma decisão tomada. O outro local, tálamo, atua como um hub, né? Um hub de retransmissão integrando informações sensoriais e motoras, desempenhando um papel crucial na regulação dos estados de sono, vigília e atenção. Então isso aí já é uma coisa mais técnica, eu estou chamando de técnico aqui porque é aquela coisa do ligado, desligado, né? Você pode estar dormindo, então você não está acordado vendo as coisas, não está assimilando, acordado, né? Que é o estado de sono. O estado de vigília, onde você está acordado, assimilando e executando algo a partir das suas funções, a partir da sua liberdade de ação e vou chamar de livre-arbítrio, mas
autonomia, e quando você está atento e focado, né? Então são estados de sono, vigília e atenção. Esse é o tálamo. A formação reticular, ela é localizada no tronco cerebral e ela é fundamental para a regulação do nível de alerta e o estado de consciência geral. Isso aí já é uma matéria um pouco mais médica, né? Inclusive quando ele fala de córtex, tálamo, quando ele fala da formação reticular, já é algo estudado mais dentro da medicina, ligado ao tronco cerebral, é uma coisa específica, e ele regula o nível de alerta, que você pode estar um pouco grogue, você pode estar absorto, né? Você pode estar impactado por alguma coisa e não estar assim exatamente alerta para tudo que está acontecendo à sua volta, e ele está ligado, ele está associado de uma maneira geral à sua consciência de momento, né? Onde você está, é a formação reticular. Onde você está, o que você percebe no ambiente, o que você percebe si próprio. Você pode estar bem alerta, pouco alerta, você pode estar com a consciência geral muito grande ou muito pequena. Você pode inclusive estar focado em causa numa causa por você estar aflito e não estar alerta para outras coisas. Tem a ver com essa formação reticular. O claustro é uma pequena e fina estrutura cortical. A sua função exata é ainda debatida, não se sabe ao certo, mas algumas teorias sugerem que o claustro pode atuar como uma espécie de condutor que integra informações de diferentes partes do cérebro, talvez para formar uma ideia, para que você tome uma decisão, para que você organize uma memória, organize um construto que vai virar memória, uma coisa que você assimilou. Então está contribuindo para a unidade da experiência consciente que você está tendo naquele momento, com todos os objetos focais e laterais que você reúne para definir algo, né? Isso aí é uma definição de Francis Crick e Christoph Koch, que eles foram os proponentes dessa ideia do claustro, numa matéria mais ou menos recente de 2005. Então, a ideia é que a consciência não é uma propriedade de um neurônio ou mesmo de uma área cerebral isolada. Ela é uma propriedade emergente da interação dinâmica e sincronizada de bilhões de neurônios que estão dispostos e intercomunicantes e que ao mesmo tempo interagindo entre si dinamicamente, de forma que você está ativo, né? A consciência seria uma percepção de estar ativo, ainda que você não esteja decidindo algo ou fazendo algo, mas você estará ativo, decidido nos focos que você elege. Bom, existe consciência em outras espécies? A questão de que se a consciência está presente em outras espécies, além de nós seres humanos, é um campo de pesquisa assim ativo, né? Mas com implicações de certa forma éticas. Por quê? Embora seja impossível acessar diretamente a experiência subjetiva de uma outra espécie, de um outro ser, a ciência utiliza uma série de critérios e indicadores para inferir a presença dessa consciência. Por exemplo, comportamentos complexos, a capacidade de aprender, de resolver problemas, de usar ferramentas, reconhecer a si próprio no espelho, que seria o teste do espelho, e exibir empatia, né? Alguns animais demonstram isso, né? Inclusive, alguns animais demonstram empatia quando eles reproduzem às vezes seu gesto, né? Talvez sintonizando com você. E alguns animais demonstram que percebem sua tristeza. É interessante isso, mas de uma maneira geral nem todos eles aprendem coisas como os outros, né? As espécies variam nas suas formas de aprendizado, e inclusive aprendizado intencional de nossa parte. Muitos animais aprendem por observação própria e tomam as suas decisões baseadas naquilo que conseguem perceber. Outros já têm um pouco mais de profundidade. Resolver problemas e usar ferramentas é coisa de alguns animais. Por exemplo, os macacos costumam, né? Os chimpanzés costumam usar algumas ferramentas rudimentares. Alguns outros animais conseguem usar uma coisa que facilita a vida deles. Por exemplo, um gato, quando pula na maçaneta de uma porta e com seu peso consegue dobrá-la,
ele percebe, ele já raciocinou que com isso ele abre a porta. E isso é um uso de uma ferramenta não criada por ele, mas a ferramenta de abrir a porta. Agora, até que ponto ele faz isso em várias outras situações, né? Teve um estudo falando sobre leões, que o leão queria pegar um pedaço de carne colocado propositalmente a uma altura específica e que ele dependia de calcular se ele conseguiria chegar lá. Então a observação sobre o leão é que ele olhava, observava até o ponto em que ele percebia que uma pedra ia mudar a altura dele de pulo, né? E então ele arrastou a pedra para ficar na mira da posição da carne, veio lá de trás, correu, bateu com as patas na pedra, quer dizer, ganhou altura para que o impulso dele o levasse até a carne, e ele conseguiu, foi cirúrgico. Essa observação questionava a inteligência do animal, né? Então, quer dizer, o uso de ferramenta, ele não usou propriamente a ferramenta, mas ele raciocinou. Então, existem comportamentos complexos. Vamos dizer assim, ele está acordado ali, prestando atenção, percebendo e fazendo uso de capacidades e competências. O que define isso da consciência dele, né? Não seria uma coisa inconsciente, não seria uma coisa assim, um tipo de raciocínio. A consciência engloba o raciocínio, como é que é isso, né? Anatomia cerebral e atividade neural. A presença de estruturas cerebrais análogas às humanas e padrões de atividade neural semelhantes aos observados em estados conscientes poderia falar alguma coisa sobre a consciência, mas será que a consciência de si própria, como é que seria isso? Evidências de dor e sofrimento, respostas comportamentais e fisiológicas que indicam a capacidade de sentir dor e sofrimento. Isso aí a gente percebe em vários animais, o que é frequentemente considerado um correlato de consciência. Quer dizer, não está machucado ali, ele nem percebe, ele sente a dor, reclama, fica triste, fica sofrido, e não porque o organismo está debelado, mas porque ele tem a capacidade de demonstrar essa dor. Isso aí teria alguma relação com a consciência. Declaração de Cambridge sobre a consciência de 2012. Essa declaração, assinada por um grupo internacional de neurocientistas cognitivos, neurofarmacologistas e neurofisiologistas, neuroanatomistas e neurocientistas computacionais, afirmou categoricamente que evidências convergentes indicam que animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves e muitas outras criaturas, incluindo polvos, possuem os substratos neurológicos que geram a consciência. Eu não sei se ele está falando aqui de golfinhos, mas os golfinhos demonstram uma certa inteligência. Aliás, uma inteligência até afiada, inclusive conseguindo se comunicar com a gente de alguma forma. Talvez eles também tenham essas redes neurais, esses substratos neurológicos. Então, animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves, né? E muitas outras criaturas, incluindo polvos, possuem os substratos neurológicos que geram consciência. Então aí os golfinhos também estariam inclusos, as baleias e tal. Contraditório. Enquanto a declaração de Cambridge representa um consenso crescente, alguns pesquisadores argumentam que a interpretação de comportamentos animais como prova de consciência pode ser uma formação da nossa personalidade antropomórfica, ou seja, nós temos hábitos de colocar a nossa visão de ser humano nas reações por similaridade com as nossas, né? É igual você achar que um gato ficou chateado porque você não deu uma coisa para ele, porque você mandou ele sair. De repente ele não tem essa relação. Isso aí é uma maneira sua de imaginar uma emoção sua no lugar dele. Essas pessoas, esses cientistas, defendem que a necessidade de que haja critérios mais rigorosos e uma distinção mais clara entre comportamentos complexos e experiência subjetiva. No entanto, a tendência geral da pesquisa é reconhecer a consciência em um espectro mais amplo de espécies. Aqui é opinião, porque eu não sou neurocientista, mas eu acho que os animais demonstram, sim, alguma consciência, e muitas delas dadas pelas emoções deles, e que eles têm percepção de dor e também de tristeza uma boa parte das vezes por alguns motivos.
que talvez sejam motivos deles e que nós não tenhamos capacidade de avaliar como seres humanos. Mas eu acho que existe sim. Bom, mas vamos deixar em aberto, porque a definição aqui seria um pouco mais técnica, né? A rede neural similar à nossa, para que tenha uma resposta parecida com a nossa, eles estão dizendo aqui que não necessariamente, por isso que apareceu contraditório. Mas o que seriam essas manifestações? Seria uma pré-consciência? Seria uma consciência rudimentar? Ou seriam reações relativas a outra formação de construção anímica, né? Bom, existe mais de um tipo de consciência, agora nós viemos aqui com outras classificações. A literatura científica sugere que existem múltiplos níveis e também tipos de consciência, não apenas em termos de complexidade, mas também em termos da sua natureza principal. Além dos já mencionados, a consciência de acesso, a consciência fenomenal e a consciência de si próprio, a gente pode considerar uma consciência básica, que seria a core consciousness, que é um estado fundamental de estar ciente do momento presente de si próprio em relação ao ambiente imediato. Essa é uma capacidade compartilhada por muitos animais, e nós, como animais superiores, a temos também. Consciência estendida, que é o extended consciousness, a capacidade de ter uma compreensão de si mesmo no tempo, incluindo memória de passado e planos para o futuro. Esta forma de consciência é mais proeminente em humanos e alguns primatas superiores a exibem também. Estados alterados de consciência, como aqueles induzidos por sonos, sonhos, meditação, drogas psicodélicas, coma ou anestesia, que demonstram a plasticidade e as diferentes manifestações de consciência. Confesso que eu não sei exatamente o que significa você ter consciência durante coma e anestesia. Eu já ouvi falar que uma pessoa minha próxima conhecida, que fez uma cirurgia nos olhos e enquanto ele estava sendo anestesiado, e depois que ele foi anestesiado, ele teve consciência dos fatos que estavam acontecendo na sala de operação e pôde relatar algumas coisas que depois foram confirmadas como verdadeiras. Então, esse é um estado alterado de consciência. Alguns falam que é uma viagem fora do corpo, do espírito, então tem que haver espírito, né? O que o espírito tem a ver com a consciência? A consciência está no espírito, está no corpo? É uma inter-relação? Existem duas consciências? Existe espírito realmente? É uma série de perguntas que poderia se fazer aqui, né? Essas perguntas que eu estou fazendo aqui são perguntas de terceiros, né? Porque eu acredito em espírito e acredito que esse meu amigo tenha saído do corpo com o espírito dele, tá? A alma dele, no caso. Mas a minha opinião não interessa. Interessa o que nós estamos lendo aqui. É possível verificar a consciência na matéria? Bom, essa é uma questão que se aventura no terreno do panpsiquismo, né? A ideia de que a consciência ou propriedades análogas à consciência é uma característica fundamental e ubíqua de toda a matéria, não apenas de organismos complexos. Embora seja uma ideia fascinante, né, muito legal, bacana e tal, a ciência ainda não possui nenhum método que verifique esse tipo de consciência em níveis moleculares ou níveis atômicos. Vou evitar de dar minha opinião porque não tem absolutamente noção do que ele está falando. Bom, mas eu fui o proponente da pergunta. Então eu quis saber porque algumas escolas esotéricas, alguns estudiosos dizem que existe subjacente à matéria algo que se chama energia, mas que não é necessariamente uma forma de energia, que seria apta a transmutar de reinos. Então ela envolveria uma consciência não acordada, ela envolveria um estar ali. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma noção disso. Estou falando do que ouvi falar. Dos estudos que eu fiz e passei por isso, nenhum deles me deu qualquer base para que eu pudesse argumentar com isso. Então não sei se existe algum tipo de ciência ou consciência na matéria evolutivamente que poderia, vamos dizer assim, dizer algo sobre estar ali e ter algo agregado a si no formato de uma consciência. O que a neurociência estuda são os correlatos neurais da consciência.
que aqui tem até uma sigla CNCS, correlatos neurais da consciência ou das consciências. Os padrões de atividade cerebral que correspondem a experiências conscientes. Esses CNCS são observados em sistemas biológicos complexos, particularmente cérebro, né? A ausência de ferramentas para detectar consciência em matéria inanimada não significa que ela não exista. Como disse o Einstein, o fato de eu não ver a Lua não significa que ela não exista. Então a gente pode cogitar a ideia de que possa existir, mas nós teríamos que ter insumos e modelos de verificação, e isso eu não sei se existe. A ausência de ferramentas para detectar consciência em matéria inanimada não significa que ela não exista, mas que ela estaria além da nossa capacidade de medir e compreender na atualidade. A visão científica dominante é de que a consciência emerge de complexidade e organização específica, não sendo uma propriedade intrínseca de qualquer matéria, qualquer pedaço, vivo, não vivo. Não temos essa evidência, mas discute-se. Consciência nas inteligências artificiais, nos robôs e na automação. Será que existe? Bom, aí nós já estamos entrando num tema bastante polêmico. A gente vai passar aqui pela explicação da Lúcia Santaella, vamos passar pelos estudos, né? Pelos estudos do Nicolelis, né? Que inclusive critica essa questão, o formato da dita inteligência chamada artificial, que ele diz que nem é inteligência nem é artificial, porque ele diz que a inteligência é uma característica de seres biológicos, de biologia, da biologia, e artificial, ele não crê ser artificial se aquele existe um comando que está incrustado ali através de desenvolvedores. Artificial seria, por exemplo, o sabor artificial. Esse seria artificial, porque você colocou ali, toda vez que você experimentar, ele parece morango, mas não é, porque ele é artificial. A inteligência que é colocada e desenvolvida para alguém, ainda que sob aprendizagem, ainda que vai varrer vários complexos de dados de seres que deixam ali na web, e dizer que a relação disso aí é inteligência e que isso é artificial porque ela promove uma inteligência como se fosse inteligência, não é verídico, porque aquilo aí é desenvolvido por organismos inteligentes que são pessoas e desenvolvedores, né? O que a inteligência artificial faz é uma simulação de persona, né? O que não chega a ser inteligência. E por ser simulação, foi feito por alguém que provocou a simulação, então não é artificial. Muito bem. A questão da consciência das inteligências artificiais e robôs é um debate mais premente, né? E eticamente carregado de nossa era. É um dos mais prementes e carregados. Atualmente a resposta é não, um não categórico para a consciência genuína no sentido humano. Se não existe sequer uma inteligência, sequer uma artificialidade ali, quanto mais uma consciência. A consciência faria com que ele tivesse capacidade de deliberar a partir de raciocínios autônomos, totalmente acima ou até o contrário da forma como foi desenvolvida. E isso definitivamente não existe. Pode existir, não sei, mas não existe. As IAs e os robôs atuais. Os sistemas de IA, mesmo os mais avançados, como os modelos de linguagem chamados LLMs, as Large Language Models, operam com base em algoritmos complexos, né, por camadas, né, apontadores, processamento de dados massivos, muito rápido, mas muito cheio de dados, e que aprende cada vez mais enquanto estiver conversando com você, por exemplo, e reconhecimento de padrões. Esse aprendizado é uma reunião de dados que vai ser usado dentro de uma estatística, depois para a formulação de frases e complexos de parágrafos coerentes com um assunto, né? Que é um padrão. Eles podem simular conversas, sim, gerar textos criativos, analisar imagens e até, entre aspas, aprender com dados. Mas isso tudo é e ainda será por muito tempo computação. Quando deixará de ser, não sei. Não há evidências de que ele possua experiência subjetiva e, portanto,
dentro da sua subjetividade, tomar uma decisão que não seja aquela da sua programação. Emoções, autoconsciência. Por exemplo, se dizer que ele pode decidir. Olha, se ele pode decidir entre alguns fatos, é input e input, né? E ele tem que ser programado, né? A decisão dele seria programada. Se ele vê verde, ele faz isso, se ele vê vermelho, ele faz aquilo. Isso não é uma decisão dele, isso é uma decisão programada. São caminhos. Caminhos não são decisões, né? A água, por exemplo, ela está descendo. Se você abrir um buraco no meio do caminho, ela sai por ali e por outro lugar, né? Ela não decidiu sair, foi um caminho. Então, não há evidências que elas possuem experiência subjetiva, emoções, principalmente autoconsciência, elas não têm a capacidade de sentir dor ou prazer absolutamente. Elas não têm aquilo que seria um eu interno autônomo, ou a capacidade de pensar no sentido humano, ou seja, de raciocinar com coisas fora da sua programação. O que elas podem fazer é cogitar demais coisas, porque elas têm uma programação probabilística de montagem de coerências, mas isso não é um pensar. Automação. Sistemas de automação são projetados para executar tarefas específicas de forma eficiente e justa, no sentido de serem precisas, sem qualquer necessidade de consciência. Um robô, por exemplo, vamos supor que tivesse um robô carimbador, uma máquina carimbadora que você colocasse na mão de um robô humanoide, não caracteriza que ele tem um poder de decisão ou uma inteligência. E essa ideia de você fazer os robôs com cara de humanos é uma coisa meio tonta, porque a gente começa a interagir com uma coisa que não é uma entidade, é uma máquina, né? E se você olhar uma máquina e ver uma máquina imprimindo, ou uma máquina carimbando, ou uma máquina fazendo uma outra coisa qualquer, se deslocando, qualquer coisa, você vai continuar vendo como máquina. Se você vê aquilo dentro de um robô, você já começa a interagir com aquilo antropomorficamente. Eu não sou muito a favor que os robôs tenham como é que chama? Imagens humanoides, porque isso nos leva a relacionar aquilo como pessoa, e aquilo não é uma pessoa. Então, eles são projetados para executar tarefas de forma eficiente, sem qualquer necessidade de consciência. São programas e máquinas que servem com instruções pré-definidas ou aprendidas sem qualquer experiência subjetiva. Se falha alguma coisa, elas simplesmente não fazem. Contraditório e o futuro, né? O debate se intensifica quando se considera o futuro da inteligência artificial. Isso é porque nós estamos partindo de uma compreensão de senso comum de inteligência artificial que, no meu modo de ver, está errada. Tá? Ela não é inteligente. Ela é uma web probabilística. Ela é uma web em que um programa conjuga várias coisas lá dentro para juntar e te dar tudo que você precisa dentro de uma frase compreensível, dentro de vários... como é que falta a palavra, né? Vários textos, né? Parágrafos que têm uma correlação entre si. Muito bem. No limiar, a hipótese, né, de consciência emergente sugere que, se uma IA atingir um certo nível de complexidade e capacidade de autorreflexão e interação com o mundo, a consciência pode emergir. Não acredito nisso. Eu, José Roberto, não acredito. No entanto, o limiar para essa emergência é desconhecido. Eu acho que nós vamos ter que definir esse limiar para concluir que ele é impossível. Inteligência é algo biológico e não está ligado só à matéria. Essa é a minha maneira de pensar, você pode desconsiderar. Pesquisadores como Stuart Russell e Nick Bostrom levantam questões sobre o risco e as implicações éticas de uma potencial superinteligência artificial. Talvez porque ela seja super, porque ela reúna dados infinitos com processadores muito grandes, muito capacitados, é que ela consiga fugir ao controle. É como se você largasse uma máquina rápida caminhando ali. Ela não está atingindo, batendo na parede ou levantando as coisas ou até te ferindo por inteligência. Ela está fazendo isso por descontrole maquinário. E então a superinteligência artificial, se você não conseguir controlá-la, se ela conseguir fazer coisas inimagináveis, ainda assim ela é apenas uma superprogramação e não é artificial. Mesmo que ela não seja consciente no sentido humano,
Exatamente. A preocupação principal é a capacidade de uma IA perseguir seus objetivos de forma autônoma. Eu acho isso difícil. Ela teria que ser programada para fazê-lo, então não seria artificial, o que pode entrar em conflito com os objetivos humanos se não for devidamente alinhado. Aí não seria conflito com os objetivos humanos, aí seriam humanos contra humanos, alguém que programou a máquina para ultrapassar limites da maioria das pessoas. Eu continuo achando que não existe essa autonomia. Autores-chave, consciência e inteligência. Vários autores de linhas de pensamento diferentes abordam o conceito de consciência e sua relação com a inteligência. O Daniel Dennett, que é um dos filósofos da mente mais proeminentes. Dennett é um materialista e um funcionalista. Para ele, a consciência não é uma entidade separada de um teatro cartesiano na mente, mas sim um conjunto de processos computacionais e informacionais que o cérebro executa. Ele vai bater de frente com o Nicoleles, porque o Nicoleles diz que o cérebro humano não é digital. Portanto, ele não pode ser visto como processamento computacional. Ele é analógico. Ele argumenta, o Dennett, que a inteligência complexa e as capacidades cognitivas dão origem à ilusão de uma mente unificada. A maneira dele de pensar, né? Em sua obra Consciousness is Planet, de 1991, ele defende que a consciência é um produto da evolução e que nossa experiência subjetiva é uma ficção útil criada pelo cérebro. Quer dizer, é que nós temos a ilusão de subjetividade. A subjetividade é uma ilusão. Não sei se eu concordo. Ele não vê uma distinção ontológica fundamental entre consciência e inteligência. Ele mistura os dois conceitos. A consciência seria uma propriedade emergente da inteligência complexa, que seria a nossa. David Chalmers é um filósofo australiano. Chalmers é famoso por sua distinção entre os problemas fáceis e os problemas difíceis da consciência. Problemas fáceis: explicar como o cérebro processa informações, discrimina estímulo, relata estados mentais. Exemplo, questões de inteligência e cognição. O que seriam os hard problems, ou seja, os problemas difíceis? Seria explicar por que e como existe a experiência subjetiva, aquelas chamadas qualias, né? Porque certas configurações da matéria física devem gerar sensações e sentimentos. Bom, Chalmers é um dualista de propriedades, sugerindo que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, que não pode ser totalmente reduzida à física. Para ele, a inteligência, embora possa ser alcançada por máquinas, não garante a consciência, desde que você define inteligência como sendo rapidez de jogo de dados. Ela não geraria consciência, mas eu acho que a inteligência não é só isso. Uma IA pode ser extremamente inteligente, ou seja, jogar dados com muita rapidez e simular perfeitamente comportamento consciente por questões estatísticas, mas ainda assim pode não ter experiência subjetiva. Ela, definitivamente, para mim, ela não tem experiência subjetiva. A experiência subjetiva não é necessariamente algo ligado à memória, é algo ligado à sensação e interpretação de algo. Ela questiona se a inteligência, questiona se a inteligência é uma condição suficiente para a consciência. Talvez não seja, né? Giulio Tononi e Christoph Koch, a teoria da informação integrada, chamada IIT, que nós já falamos aqui em outros programas. É uma das principais teorias científicas da consciência. Ela propõe que a consciência é uma medida de informação integrada em um sistema. Quanto mais um sistema pode integrar informações de suas partes de forma coerente e reduzível, mais consciente ele é. Não concordo com isso. A teoria utiliza um conceito matemático chamado φ, que é uma letra grega, para quantificar essa integração. Segundo a IIT, a inteligência, que é a capacidade de processar e agir sobre informações, que é a definição que eles dão para ela, para a inteligência, pode estar correlacionada com consciência, mas não é idêntica. Um sistema pode ser inteligente, ter um alto φ, sem ser necessariamente consciente, mas vice-versa também, embora sistemas com alta consciência provavelmente também sejam inteligentes. O IIT sugere que a consciência não é uma característica de um software ou de um algoritmo, mas de um sistema físico que tem uma estrutura particular que permite integração de informações. Quer dizer, ele está sendo aqui extremamente técnico, extremamente tecnológico, né? Está excluindo inclusive a nossa humanidade.
Roger Penrose e Stuart Hemrooth. Não sei se é Hemrooth, deve ser. Ele tem aqui um tema chamado Orchestrate Objective Reduction, que é a OR. Esta teoria, controversa inclusive, propõe que a consciência emerge de processos quânticos dentro de microtúbulos, que são proteínas estruturais dentro dos neurônios. Eles argumentam que a consciência não pode ser explicada por computação clássica e requer fenômenos quânticos para poder explicar. Para eles, a inteligência computacional, como por exemplo a IA clássica, não seria suficiente para gerar consciência genuína, pois esta última depende de processos quânticos não computáveis. Eu fiquei na mesma, essa aqui sinceramente não entendi. Antônio Damasio é neurocientista português. Damasio enfatiza o papel do corpo e das emoções na construção da consciência. Em livros como Erro de Descartes e o sentimento de si, ele argumenta que a consciência não é apenas um processo cerebral abstrato, mas está profundamente enraizado nas sensações corporais e nos estados homeostáticos do organismo. Para Damasio, a inteligência é moldada e informada pelas emoções e pelos estados corporais, que são componentes essenciais da experiência consciente. A relação entre consciência e inteligência é intrínseca, onde as emoções e sentimentos fornecem o substrato para o pensamento e a tomada de decisões inteligentes. É interessante notar aqui que algumas ciências filosóficas e até de cultura oriental, algumas até da área de medicina, falam dessa consciência dos órgãos, né? E falam que algumas decisões são tomadas com o coração, que o coração seria um segundo cérebro. Não sei até que ponto essas definições são razoáveis de serem explicadas ou se elas podem ser tomadas ao pé da letra. Mas parece que as emoções nos ajudam a decidir. As emoções parece que vêm de outros organismos, de outros lugares do organismo. Inclusive, alguns falam de neurônios em outras partes do corpo, que seriam uma rede neural, né? Existem vários estudos e ensaios aqui, né? O Dennett tem o Consciousness Planet, o David Chalmers tem o Conscious Minds in a Search of Fundamental Theory, Descartes, Error, Emotion, Reason and the Human Brain, do Antônio Damasio, A Voyage from Brain to the Soul, que é o de Giulio Tononi, o Being You, A New Science of Consciousness, de Anil Seth, que ele nem mencionou, o Cambridge Declaration of Consciousness, artigo científico periódico da Nature Science and Trends and Cognitive Science, Neural Networks, Philosophical Transitions of the Royal Society, recursos online, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Mead Press Journal, tem uma série aqui, não vou parar de ler porque é muita coisa. O contraditório e os desafios futuros a respeito da consciência. O campo da consciência é caracterizado por um debate vigoroso pela falta de um consenso único. As principais fontes de contradição incluem problemas mente-corpo, a divergência entre abordagens materialistas que tentam reduzir a consciência a processos cerebrais e dualistas que veem a consciência como algo irredutível à matéria, a explicação dos qualias como a experiência subjetiva, o sentir como, entre aspas, pode emergir de processos físicos, continua sendo um grande mistério, mesmo para as teorias mais avançadas. Deixa eu ver se eu li errado, se a frase que está errada. Explicação dos qualias. Como a experiência subjetiva, o sentir como, pode emergir de processos físicos, continua sendo um grande mistério, mesmo para as teorias mais avançadas. A vírgula que está errada. A abrangência da consciência, onde traçar a linha da consciência em outras espécies ou até mesmo em sistemas mais simples é altamente contestado. O futuro da inteligência artificial, a possibilidade da inteligência artificial se tornarem conscientes, é um tópico de intensa especulação e preocupação, com diferentes visões sobre a viabilidade e as implicações éticas
Eu sou meio implicante com isso aí. Eu acho que a inteligência é humana, nós somos muito mais do que essa matéria que está aqui. A inteligência artificial não atingiria esse nível jamais. Mas vamos em frente. A pesquisa sobre consciência está em constante evolução, impulsionada por avanços na neurociência, neuroimagem e inteligência artificial. Compreender a consciência não é apenas um desafio intelectual, tem profundas implicações para a nossa compreensão da vida, da moralidade e do futuro da tecnologia. À medida que a ciência avança, a questão da consciência continuará a ser um dos mais ricos e desafiadores campos de investigação. A neurociência e a psicologia são as duas disciplinas mais diretamente envolvidas no estudo da consciência e suas perspectivas se complementam e por vezes divergem na abordagem. Então, por causa disso, nós vamos passar um tópico agora, um outro ponto da pesquisa, que é o que diz o seguinte: o que a neurociência diz sobre a pesquisa apresentada sobre o nível de consciência ou os níveis ou as consciências. A neurociência, como disciplina, busca entender a consciência a partir de seus correlatos biológicos e neurais. Ela se concentra em localização e redes neurais, que seria a neurociência endossa, no caso, fortemente a ideia de que a consciência não reside num ponto. Ela emerge de uma atividade integrada de redes neurais distribuídas. O estudo de neuroimagem, aqui tem várias siglas, fRMI, EEG, MEEG, eletroencefalograma, e lesões cerebrais são cruciais para identificar as áreas, o córtex pré-frontal, o tálamo, o claustro que nós já falamos, etc. E as conexões estão ativas dentro e durante esses estados conscientes. A pesquisa que nós mencionamos acima sobre o córtex cerebral, o tálamo e a formação reticular, é uma pesquisa que está alinhada com as descobertas da neurociência no momento e busca mapear os circuitos da consciência de maneira mais abrangente. Os correlatos neurais da consciência, que nós definimos lá e acima, que eles chamaram de CNCs, a neurociência está focada em identificar padrões mínimos de atividade neural necessários para que uma experiência consciente ocorra. Isso envolve experimentos que comparam a atividade cerebral quando um estímulo é percebido conscientemente versus quando ele é processado inconscientemente. Então, como é que existe a reação quando você recebe um estímulo de duas formas, estando consciente ou não? A consciência em animais. A neurociência tem sido fundamental para fundamentar a Declaração de Cambridge, pesquisas comparativas da anatomia cerebral, fisiologia e comportamento em diversas espécies, por exemplo, mamíferos, aves e polvos, revelam semelhanças nos substratos neurais da dor, da emoção, da cognição, sugerindo a presença de algo que nós chamaríamos de consciência. A capacidade de sentir dor, por exemplo, é frequentemente inferida por respostas neurais e comportamento consistentes com o sofrimento, nos animais, por exemplo, e nós também. Teorias neurocientíficas da consciência, as teorias da informação integrada AIT, de Tononi e Koch, são produtos diretos da neurociência, inclusive eu não gosto dessa teoria, e da física e da matemática. Elas são muito tecnicistas. Elas tentam fornecer um arcabouço formal para explicar como a consciência emerge da organização da matéria, coisa que eu não creio. A IIT, em particular, é uma tentativa de quantificar, medir a consciência com base na complexidade de integração de informações e sistemas neurais. Eu acho que não é só isso, opinião minha. Limitações da neurociência. A neurociência é excelente para descrever onde e como a consciência se manifesta no cérebro. No entanto, ela ainda enfrenta o problema difícil de Chalmers, ou seja, mesmo que possamos mapear todos os correlatos neurais, a neurociência ainda luta para explicar por que esses processos físicos resultam de uma experiência subjetiva e qualitativa, que é chamada de qualia. Ela pode descrever a mecânica, mas a essência da experiência permanece um desafio. O que a psicologia diz da pesquisa apresentada? Isso é uma outra parte da pesquisa que eu fiz. A psicologia, por sua vez, aborda a consciência a partir da experiência subjetiva e do comportamento do indivíduo. E ela concentra-se em experiência subjetiva e fenomenologia. A psicologia, especialmente a psicologia cognitiva e a psicologia da consciência, está profundamente interessada na natureza da experiência consciente, como percebemos, pensamos, sentimos e nos lembramos das coisas. Ela explora os diferentes tipos de consciência, consciência de acesso, consciência fenomenal, consciência de si própria, através de relatos introspectivos,
experimentos comportamentais e estudos de casos das pessoas que são ali testadas. Funções de consciência. A psicologia investiga as funções adaptativas da consciência, como ela nos ajuda a planejar as coisas, tomar decisões, aprender, interagir socialmente, regular nossas emoções diante dos públicos, eventualmente, ou diante de nós mesmos, ou não partir para ter um ataque. Ele vê a consciência como um processo mental que permite flexibilidade cognitiva e comportamento intencional. Você se comporta controladamente. Você está ali sabendo o que está fazendo. São as funções da consciência. Desenvolvimento da consciência. A psicologia do desenvolvimento estuda como a consciência se desenvolve ao longo da vida. Eu acredito que ela se amplie, porque você começa a perceber objetiva e subjetivamente um campo maior de coisas à medida que você amadurece. Então ela vai desde a infância até a idade adulta e ela pode ser afetada por distúrbios neurológicos e psicológicos, mas se ela não for afetada, ela permanece crescendo, mas é claro que ela pode sofrer baques, né? A consciência em animais, a perspectiva comportamental. A psicologia comparada contribui significativamente para o estudo da consciência animal, focando em testes comportamentais, por exemplo, teste do espelho, para saber se tem autoconsciência, na observação de comportamentos complexos que sugerem capacidades cognitivas e emocionais avançadas. A psicologia ajuda a interpretar certos comportamentos, como empatia ou o uso de ferramentas que são indicadores de estados mentais conscientes, e eu diria até inteligentes. Relação com a inteligência. A psicologia vê a inteligência como capacidade de adquirir e aplicar conhecimentos e habilidades. A consciência nessa perspectiva é muitas vezes vista como um pré-requisito ou um facilitador para formas mais elevadas de inteligência, como o raciocínio abstrato, a criatividade e a resolução de problemas complexos aparecer ou se instalar ou desenvolver. Autores como Damasio, com sua ênfase nas emoções e sentimentos com base na inteligência e a consciência, ressoam fortemente como a psicologia, que há muito reconhece a interconexão entre cognição e emoções, e limitações da psicologia. Embora a psicologia possa descrever as manifestações e as funções da consciência, ela não pode, por si própria, explicar os mecanismos neurais subjacentes, porque isso aí já estaria ligado à neurociência. Ela se baseia em inferências a partir do comportamento de relatos subjetivos, o que pode ser desafiador devido à natureza privada e à experiência consciente. Muito bem. Complementaridade e desafios. Neurociência e psicologia são, portanto, faces da mesma moeda num estudo de consciência, mas são faces opostas, né? A neurociência fornece o hardware e os mecanismos biológicos, e muitas vezes interpretando de maneira errada, porque ainda é um estudo, vamos dizer, novo. A psicologia explora o software, que seriam as experiências mais subjetivas. Elas são complementares e uma pode ajudar a outra. O grande desafio para ambas as disciplinas é uma lacuna explicativa, explicada por Chalmers, entre o físico e o fenomenal. Como que a atividade de neurônios e sinapses se transforma na sensação de ver o azul ou de sentir alegria? Nenhuma das disciplinas tem uma resposta completa para isso, mas juntas elas podem oferecer a compreensão mais abrangente que temos até agora. Isso é uma opinião minha, você pode desconsiderar. Eu acho que existe uma terceira visão além da psicologia e da neurociência, que vai completar esse quadro aí para poder entender. Essa moeda ela não tem dois lados. Ela sequer é uma moeda. Para mim, existem mais lados. A relação entre a consciência e a alma é um tema central e complexo na filosofia, com diferentes escolas de pensamento oferecendo visões distintas ao longo da história. Inclusive a definição de alma. A alma na psicologia é uma coisa. A alma na neurociência não existe. E a alma mesmo estaria no capítulo, no tópico da espiritualidade. Então acho que nós teríamos que mais lados e não seria uma moeda. A filosofia localiza a consciência na alma? Sim, muitas correntes filosóficas, especialmente as tradições dualistas, que falam de corpo e espírito, localizam a consciência na alma.
No entanto, é crucial entender que essa não é uma posição universal em toda a filosofia. E cientificamente, a alma não é considerada. Ainda que o cientista creia que existe uma alma, ele nunca tentou provar, e se tentou provar não conseguiu, mesmo que ele continue crendo. Então, no entanto, é crucial entender que essa não é uma posição universal na filosofia, mas também na ciência e em todos os outros lugares. Dualismo substancial. Exemplo, René Descartes. A visão mais clássica que associa a consciência à alma é o dualismo de substâncias, defendido proeminentemente por René Descartes. Para ele, a realidade é composta por duas substâncias fundamentalmente diferentes. Res extensa, que é a substância extensa, que é o corpo, material, divisível, sujeito às leis da física. E res cogitans, que é a substância pensante, que é a mente ou a alma. É imaterial, indivisível, a sede da consciência, do pensamento e da vontade. Quer dizer, uma coisa subjetiva, né, dentro da subjetividade dele, e que a ciência nunca provaria também. Descartes acredita que a consciência, que é o ato de pensar, duvidar, sentir, é a prova da existência da alma e que a alma interage com o corpo. Embora os mecanismos dessa interação fossem um grande desafio para a sua teoria, o problema de interação mente-corpo, né? Para os dualistas de substâncias, a consciência é uma propriedade intrínseca da alma e a alma é algo distinto e separado do corpo físico. Não sei se concordo com isso, né? Mas também é minha opinião, né? A alma, para mim, ela é uma ligação entre aquilo que é o mundo espiritual e o mundo físico. Ela estaria ali na relação mais próxima com aquilo que comanda o físico, através de coisas mais ou menos densas e palpáveis, né? A partir disso, ela não teria mais uma definição de substância. Mas isso é opinião minha, não é ciência. Idealismos. Exemplo, George Berkeley. Algumas formas de idealismo vão além e afirmam que a realidade é fundamentalmente mental ou espiritual e que a matéria é uma ilusão ou uma construção da mente. Não sei, aí também já fui muito longe para o outro lado. Nesse caso, a consciência ou mente ou alma é a base de toda a existência e não há uma localização no sentido físico, já que o corpo é uma ilusão, né? Filosofia antiga, exemplo, Platão e Aristóteles. Na filosofia grega, a alma, que é a psique, era frequentemente vista como o princípio da vida e do movimento e também como a sede das faculdades mentais, incluindo a razão e, por extensão, a consciência. Platão via a alma como imortal e pré-existente, dividida em três partes: racional e irascível. E apetitiva, não sei se a tradução está certa, racional, irascível e apetitiva, sendo a parte racional a sede da inteligência e do conhecimento. A alma seria aprisionada no corpo. Aristóteles tinha uma visão mais integrada, considerando a alma como forma do corpo, ou seja, ela seria aquele princípio organizador que dá vida e funcionalidade a um corpo. Para ele, a alma é o que faz o corpo ser vivo e ter suas capacidades específicas, incluindo a percepção e o pensamento, que seriam aspectos da consciência. Ele não via a alma como separada do corpo, da mesma forma como Platão, mas como sua essência. E eu estou mais para o lado de Aristóteles. Não existe essa dicotomia alma-corpo. A alma, ela é a ânima do corpo. O corpo é vivo por ter alma. Isso é pensamento meu. Aristóteles, né, de repente pensa assim também. O que seria a alma de um ser? Bom, a definição de alma varia enormemente entre diferentes tradições filosóficas, né, e religiosas. O que seria a alma de um ser? Nós estamos aqui entre o que seria a alma de um ser e materialismo e fisicalismo. A relação entre alma, consciência e inteligência na filosofia. Então, olha bem, eu vou parar a leitura aqui e vou deixar aqui o que seria a alma, né, para nosso próximo programa, que é o programa, provavelmente o programa do dia de amanhã, ok? Por quê? Porque o vídeo está ficando muito grande, nós já estamos com 1 hora e eu temo que você fique muito enfadado. Então, muito obrigado pela sua atenção. Amanhã nós continuamos esse texto sobre consciência. Até o próximo programa Pontuando. Muito obrigado pela sua atenção. Até lá.